Olá, povo, tudo certo? Vamos continuar aqui com nossas aulas então. Hoje eu vou falar dos acordes, dando sequência, melhor dizendo, né, da aula passada, que falamos dos acordes de função primária. Agora nós vamos falar daqueles que assumem função secundária, tá bom? É bem importante dizer para vocês que esse material, do jeito que está aparecendo aqui, não está na apostila de vocês, tá bom? Portanto, vocês podem usar aqui a referência do vídeo mesmo. Bom, seguindo em frente, falei então na aula passada das funções primárias dos acordes. Falei o que é essa ideia de função, né? E quais são os acordes ou graus que assumem essas funções. Falei da função tônica sendo a ideia de repouso, função subdominante sendo a ideia de afastamento, né? Tensão que afasta ou que faz uma transição entre tônica e dominante. E a própria dominante, que é a tensão que aproxima da tônica, ou aproxima do final, certo? A gente falou disso na semana passada. E vimos então que são só 3 acordes dentro de uma tonalidade que assumem isso. Portanto, uma tonalidade ela tem no mínimo 7 acordes, né? Então tem acordes aí que entre aspas estariam órfãos aí de função. Mas não é bem assim não, tá? O que é importante a gente saber é o seguinte: que dentro de uma tonalidade a gente tem os acordes de função primária, que são o 1, 4 e o 5, e os seus relativos, ou seja, o relativo do 1, que é o 6, o relativo do 4, que é o 2, e o relativo do 5, que é o 3, eles vão assumir as mesmas funções dessa função forte, né? A tônica, por exemplo, vai ter uma tônica relativa. A subdominante também vai ter uma subdominante relativa. E a dominante também vai ter uma dominante relativa, tá bom? Então, ó, veja aqui no quadro, né, como está aqui, ó. Opa, desculpa, pulou demais. Né, no quadro como está aqui, coloquei para vocês, aqui mesmo. Vocês podem ver que nós temos aqui, por exemplo, pegando a tonalidade de Dó maior como referência, nós vamos ter como tônica o acorde de Dó maior, que é constituído por Dó, Mi, Sol, ele é o primeiro grau, certo? E a gente vai chamar ele de tônica, e vai dar a cifra de T maiúsculo para ele, porque ele é a tônica maior, é o primeiro grau de uma tonalidade maior. Porém, como o Dó maior, ele é a função primária, ou seja, a função forte nessa tonalidade, o Dó maior tem um acorde que é relativo a ele, ou seja, o que é relativo? Assim como a gente já viu escalas relativas, a gente também tem acordes relativos. No caso dos acordes, o que faz deles serem relativos é que eu tenho 2 notas iguais e uma apenas diferente, tá? Então é como eu tentei demonstrar nesse esquema aqui. Repare que o primeiro grau, que é Lá maior, que é Dó maior, Dó, Mi, Sol, e o 6º grau, que é Lá, Dó, Mi, eles têm 2 notas em comum, ó. O Dó tem aqui e o Mi também tem aqui. A única diferença é que no acorde de Dó eu tenho a nota Sol e no acorde de Lá eu tenho a nota Lá, né? Essa é a nota que diferencia um do outro. Porém, eles têm 2 notas em comum. Então, o que faz deles acordes relativos, tá certo? Da mesma forma, para você achar rápido um acorde relativo, é a mesma coisa que a gente pensa para a escala. Uma terça menor abaixo, você já chega no relativo, tá bom? Do maior e terça menor acima, quando você vai buscar o relativo do menor, certo? Bom, esse é assunto que já falamos, né? Relativos. Então temos aqui o acorde do 6º grau como tônica relativa, ou seja, a função do 6º grau numa tonalidade maior é de tônica relativa. E a cifra que damos para esse 6º grau é T maiúsculo Rzinho, porque é a tônica maior, certo? Ele tem função de tônica maior e ele é o relativo menor, por isso o Rzinho pequeno. Por que é relativo menor? Porque o acorde é menor, tá vendo? Lá do Mi é uma tríade menor. E assim por diante. Então, tônica relativa, né? Do jeito que está aqui, na tonalidade de Dó maior. Agora, todo relativo também tem um espelho que chama antirrelativo, ó. Nós temos, portanto, então, um outro acorde que vai conter 2 notas iguais a Dó, que tem uma certa relação com ele, tá ok? Que vai ser chamado de antirrelativo, ó. Antirrelativo, o que é?
Quando eu tenho, por exemplo, aqui o Dó, Mi, Sol como tônica, eu posso ter o Mi, Sol, Si, que vai ter Mi e Sol iguais, ó, reparem, é mesmo as notas. A única nota que diferencia é o Dó e o Si, e isso vai fazer deles, o Mi menor, né, Mi, Sol, Si, Dó, Mi, Sol, acordes relativos. Mas não vai ser um relativo forte como é o outro. A gente vai chamar de antirrelativo, tá? Por que antirrelativo? Primeiro porque a nota Dó, que dá nome para esse acorde, aparece aqui nesse relativo. Já aqui no antirrelativo não, né? Essa nota Dó que é importante, que dá nome, ela some. Então, a gente tem essa questão aí. Então, sempre, todo acorde vai ter um relativo e um antirrelativo. A saber, o acorde relativo, ele está, do maior, ele está terça menor abaixo. E o antirrelativo vai estar terça maior acima, tá? É o caminho contrário. Então, aqui está bem esquematizadinho, ou seja, como tônica eu tenho, no tom de Dó maior, como tônica eu tenho Dó. Agora, eu tenho o sexto grau, que é um acorde menor, que vai assumir função tônica relativa, e tem um acorde de terceiro grau, que vai assumir a função tônica antirrelativa, que a gente cifra T maiúsculo, Azinho, tá? Lembra, ó, T maiúsculo, o T maiúsculo representa o quê? Tônica maior, né? Representa uma tônica de uma tonalidade maior, no caso aqui um acorde maior que é o Dó. E o Rzinho é porque é relativa menor e antirrelativa menor, tá certo? E é assim que funciona o pensamento. Ok, gente? Então, isso se estende para os outros graus da mesma forma, né? Ou seja, eu vou ter dois acordes aí que vão assumir função subdominante. Então, a subdominante quem que é? É o Fá maior, que é Fá, Lá, Dó. E eu vou ter o Ré, Fá, Lá como um acorde relativo de Fá, ó. Porque tem duas notas iguais, o Fá e o Lá tem aqui. A diferença é que aqui tem o Ré e aqui tem o Dó. Percebam bem isso, olhem isso com cuidado, né? Porque é assim que vai funcionar depois. Então, o Fá maior, se eu descer terça menor, eu chego no Ré menor, na tonalidade de Dó, né? Se eu descer a terça ali, você vai ver que a gente chega na tonalidade, que a gente chega num acorde de Ré menor. Então, Ré menor vai assumir que função, o segundo grau no caso, ó, Ré menor é o segundo grau de Dó, né? Então ele assume que função subdominante relativa, Szão, Rzinho para ele. Tá? Ele assume a função subdominante, só que função, acorde fraco da função, né? O relativo, vamos dizer assim. E também teremos aqui o antirrelativo. Quem vai ser o antirrelativo? Olha que surpresa, né? Nós temos aqui o sexto grau de novo, o Lá menor. Ou seja, o Lá menor aparece como tônica relativa e aparece como função subdominante relativa. Então, quando a gente estiver analisando, no fim, quando estiver analisando e usando o acorde, a gente não usa o acorde de Lá menor com essa função subdominante relativa aqui não. Ele vai ter muito mais força como tônica relativa, tá? E não como subdominante. Lembrando que, olha só, nota importante aqui na tônica, o Dó aparece aqui no sexto grau. Agora, na função subdominante, o Fá é importante e ele não aparece aqui na subdominante. Então, por isso que é subdominante antirrelativo. A gente dá prioridade à ideia do relativo, tá? Então, assim como a gente vai ter o sexto grau, quando o sexto grau aparecer, a gente vai dar para ele a função tônica relativa. Quando aparecer e não o subdominante, né? E quando aparecer o terceiro grau, a gente vai ver que a gente não vai dar para ele a função tônica antirrelativa, tá? A gente vai dar para ele a função de dominante antirrelativa, porque ele aparece aqui como dominante também, tá? Olhem aqui, percebam, né? Dominante, quem que é? É o quinto grau, que é Sol, Si, Ré. E eu tenho como relativa, o terceiro grau, Mi menor, ó. Ele é dominante relativa, né? E ele tem também o sétimo grau como dominante antirrelativa, tá? Então, para organizar a cabeça aí de vocês, é bem importante vocês entenderem que os acordes assumem função, os outros acordes que não são a tônica forte, nem a subdominante forte, nem a dominante forte, vão assumir essas mesmas funções, mas vamos dizer assim, com sentido fraco, né? Como relativo desses acordes, né? E não como um acorde sim, ou seja, é como se fosse o próprio acorde, só que um pouquinho diferente, né? E a gente vai dar para eles então a cifra de tônica relativa, dominante relativa, subdominante relativa. Agora perceba que
que o sétimo grau, ele só tem uma função, ele não aparece em duas como os outros apareceram. E o Ré menor também não, né? O acorde 2. Então o acorde 2, o acorde 3 e o acorde 6, ele aparece em duas funções pelo menos, tá? Então vamos organizar na cabeça assim, olha, o sétimo grau, quando aparecer, que função ele vai assumir? Dominante antirrelativa, tá? Porque ele só aparece aqui, o sétimo. O segundo grau, quando aparecer, vai assumir que função? Subdominante relativa, porque ele só aparece aqui. Agora vamos aos problemas. O terceiro grau, quando aparecer, ele vai assumir que função? Olha, o terceiro grau, gente, ele assume função relativa, ou seja, ele vai ser relativo do dominante, tá? Porém, ele também pode e vai ser entendido em alguns contextos como tônica relativa. Ele é o único coringa, é o único cara que a gente vai deixar com duas funções aí, tá? Tônica relativa ou dominante, tônica antirrelativa ou dominante relativa, tá? Já o sexto grau, não. O sexto grau, a gente raríssimas vezes, ou assim, apesar de ter relação, a gente não vai entender ele como subdominante, não. Ele vai ser sempre uma tônica relativa, tá bom? Ok? Então é isso. Vão fazendo esses esqueminhas na cabeça, é bem importante para você seguir em frente. Ó, já escreve ali uma tonalidade, por exemplo, a escala de Dó maior e a função que cada um assume, né? Ó, Dó maior, eu tenho o primeiro grau, é tônica. Segundo grau, subdominante relativa. Terceiro grau, é tônica relativa, antirrelativa ou dominante relativa. Aí vai para o quarto. Quarto é a função forte da subdominante. O quinto, dominante forte. O sexto, sexto é tônica relativa. E o sétimo, dominante antirrelativa, tá? Então você organiza a cabeça, quando você estiver analisando a música, você já sabe a função que cada um desses está assumindo, tá bom? Então, isso é a tonalidade maior, tá? Na tonalidade menor, seguindo em frente, é a mesma coisa, né? Ou seja, é a mesma coisa, só que na tonalidade menor. É a relação, né? A ideia dos relativos. Então, vamos lá. Perfeito. Ó, temos a tonalidade de Lá menor, que é a nossa tonalidade padrão aí, do menor. A gente vai ter o acorde de Lá menor, Lá, Dó, Mi. Que função o acorde de Lá menor vai assumir na tonalidade de Lá menor? Opa, ele é o primeiro grau. Se ele é o primeiro grau, ele assume a função tônica menor. Ó. E aí a gente dá a cifra para ele de Tzinho, como já vimos lá. Quando eu tiver numa tonalidade menor, tá certo, gente? De Lá menor. Tem que sempre lembrar disso. Lá menor. Você falou para mim lá que Lá é tônica relativa. Bom, quando tiver na tonalidade de Dó maior. Aqui na tonalidade de Lá menor é tônica menor. Ele é uma tônica forte, ele não é fraca. Ele só é fraca quando a tonalidade está em maior, tá bom? Então, tragam agora para esse lugar. Estamos na tonalidade menor e a tonalidade é Lá menor. Então, o Lá menor é 1. Se ele é 1, ele assume a função tônica menor, tá? E tem os seus relativos, certo? Então, Lá menor vai ser relativo de Dó, como a gente já viu. Olha aí, Dó, Mi, Sol. Eles são relativos. E na tonalidade de Lá menor, o Dó é terceiro grau, tá? Então, terceiro grau aqui, ele vai assumir, quando eu estiver na tonalidade menor, ele vai assumir a função de tônica menor relativa, né? Ó, lembra? Esse aqui é tônica menor relativa, ou seja, Tzinho é Rzão. Por que o T é minúsculo aqui? Porque a tônica é menor. E a relativa, ou seja, o acorde relativo é maior. Ó, Dó, Mi, Sol é um acorde maior. Então, fica Tzinho, Rzão para ele. Geralmente, quando aparece o Tzinho antes, é porque nós estamos em uma tonalidade menor, certo? A tônica é menor, ok? E lembre-se que quase sempre, né, a gente vai ver alguns exemplos diferentes aí, que quando eu tenho um acorde menor, o relativo dele é maior. Bom, ok? Lá menor, então, também tem Fá maior como antirrelativa, ó. Tá aqui, né? Fá maior é Fá, Lá, Dó, ok? Percebam isso, então, a tônica antirrelativa da menor. Então, a gente tem tônica menor antirrelativa, que vai ser Fá maior, que é, na tonalidade de Lá, o sexto grau, tá? Mas nós não vamos ver isso aqui como tônica, tá bom? Ele é antirrelativa, a gente vai abandonar isso aqui. Ou seja, a tônica menor relativa só que vai ser mais importante aqui para a questão da relatividade. O sexto grau, no fim, ele vai assumir mesmo função subdominante relativa menor. Veja, Fá maior aqui e Fá maior, eles aparecem aqui. Por quê?
Quem é relativa a subdominante menor? Quem que é a relativa da subdominante menor? Ré Fá Lá, eu vou ter o Fá Lá Dó. Então, Ré menor é relativo de Fá, certo? Então, o que é quarto grau, que é subdominante menor forte, vira aqui o sexto grau como subdominante menor relativo, tá? Então, o sexto grau vai assumir função subdominante e não tônica, tá bom? Abandone isso aqui. Isso daqui é só uma relação. Muito bem. Seguindo em frente, a subdominante também tem uma antirrelativa. Olha a antirrelativa aqui. É um Si, o Ré e o Fá na tonalidade de Lá. Ou seja, esse é o segundo grau da tonalidade. Então, o segundo grau assume a função subdominante menor antirrelativa. Ó. Agora, reparem, é subdominante menor, então é Szinho. Agora, não é Azão por quê? Porque a tríade que está aqui é uma tríade diminuta, ela é menor com quinta bemol. Então não dá para pôr Azão aqui, porque esse acorde não é maior, tá bom? Essa é a lógica que se segue da teoria. Então, Ré menor, o quarto grau, subdominante. Eu tenho dois acordes assumindo a função subdominante, o sexto grau e o segundo grau. Ok? Bom, agora vamos para aquele lado que é sempre um pouquinho mais chato. Lembrando que na tonalidade menor, a gente pode ter acordes que vão ser alterados pela sensível, né? Então, eu tenho acordes que têm a sensível e acordes que não têm a sensível. Vamos a eles, né? Então, para eu chamar um acorde dominante, para dar para ele o desão, que é dominante, que é importante na cadência, a gente tem que ter a sensível. Então, o Mi, Sol sustenido, Si, tem a sensível do Lá, que é o Sol sustenido. Todos os outros acordes que tiverem Sol sustenido, portanto, vão assumir função dominante. Tá? O forte, portanto, é o quinto grau, ó, quinto, né? Então, Mi é quinto grau de Lá. Agora, eu tenho um Dó, Mi, Sol sustenido, que é terceiro grau, né? Só que esse terceiro grau aqui, ele não vai ser a tônica relativa. Por quê? Porque ele tem a nota Sol sustenido, que é a nota importante para a cadência, sensível. Então, ele vai ser encarado como dominante relativa, ó, dominante relativa, tá? Ele é uma dominante fraca aí, mas ele tem a característica principal da dominante, que é a sensível, tá? Outro acorde que pode aparecer como relativa, no caso vai ser a antirrelativa, né? Vai ser o acorde Sol sustenido, Si, Ré, que é o que? O sexto grau, o sétimo grau alterado, aqui está errado aqui, desculpa, tá, gente? Considere aqui sétimo. Então ele é o sétimo grau da escala de Lá menor, Sol sustenido, Si, Ré, certo? E ele não vai ser considerado, como a gente vai ver aqui, como relativo do quinto grau menor, mas sim como dominante. Por quê? Porque eu tenho Sol sustenido. Ó. Então ele é dominante antirrelativa. Beleza? Seguindo em frente, a gente tem aqueles acordes que vão usar o Sol natural em vez de Sol menor. E quando a gente tem um Mi, por exemplo, que é Mi, Sol sustenido, Si, esse quinto grau é um quinto grau dominante mesmo. Agora, quando ele não tem o Sol sustenido, ele tem Sol natural, Mi, Sol natural, Si, sendo, portanto, um acorde menor, esse vai ser um quinto, ele não vai ser dominante, mas ele é o quinto grau da tonalidade. E a gente chama isso de quinto modal. Por quê? Porque ele relaciona a ideia da escala menor, que ele tem cara de modal, ou seja, menor natural, que não tem a sensível, que é importante para a música tonal, né? Então ele está muito relacionado ao campo, à ideia modal, ou seja, a música modal. Quando a gente faz música modal, esse é o quinto que vai usar mais, tá bom? Muito bem. Então, assim, ele não tem uma função, a gente não dá para ele esse Mi menor na tonalidade de Dó, se ele aparecer, ele não é exatamente uma dominante, uma subdominante, uma tônica, porque ele não está relacionado à ideia de tom. Mas ele vai ser um acorde modal, então a gente vai chamar ele de M. Vamos dar para ele a função M de modal, tá bom? E esse modal tem um relativo, que é o sétimo grau, que é o acorde de Sol maior. Ó. Sol, Si, Ré é relativo de Mi, Sol, Si, como a gente já viu. E a gente vai dar para ele, então, portanto, a ideia de modal relativo, né? Modal, Mzinho, Mzinho porque o M é menor, né? O acorde é menor, e relativo maior porque o acorde que está aqui é maior. Então, Mzinho é Rzão. Ok, gente? Vejam, bastante trabalhoso, né, a tonalidade menor. Aí você tem que fazer aquela síntesezinha na cabeça, né?
Vamos pensar lá, escreve o campo harmônico menor inteiro. Aí vai dando nome para cada um. Ó, o primeiro grau, o que ele é? Tônica menor. O segundo grau, segundo grau está aqui, ó, ele é subdominante menor antirrelativa. Ou seja, ele assume a função de subdominante menor, Szinho, Azinho, né? Depois o terceiro grau, terceiro grau é tônica relativa, tônica menor relativa, está aqui, ó, terceiro grau, né? Aí você fala, mas ele apareceu aqui também, ó. Não, esse aqui está com um sol sustenido, lembra? Então ele é dominante, ele não vai ser, não é aquele lá, tá? Então eu tenho duas opções para o terceiro grau, lembre, a opção com a nota sol natural e com o sol sustenido. Se ele tiver com sol natural, ele é tônica menor relativa, Tzinho, Rzão para ele. Agora, se ele tiver com sol sustenido, do, mi, sol sustenido, ele vai ser dominante relativa. Tá, ok? E aí depois nós temos o quarto grau. Quarto grau está aqui. Cadê o quarto grau? Aqui, né? Ele é a subdominante menor, é a função forte da subdominante. Depois do quarto grau a gente vai para o quinto grau. O quinto grau, ele tem aquela coisa toda. Ele tem acordes com dominante e acordes com sensível e acordes sem sensível, né? Então nós temos o quinto grau maior, que ele é a dominante forte, e temos o quinto grau menor, que é o quinto grau modal. As duas opções, um é dominante, o outro é modal. Tá bom? Depois nós vamos para o sexto grau. O sexto grau a gente viu aqui que ele aparece como duas opções, né? Ou como tônica menor antirrelativa, ou como subdominante menor relativa. A opção mais forte é como relativa, né? Então o sexto grau vai ser a subdominante menor relativa. A gente vai entendê-lo como subdominante e não como tônico. Tá? Depois, por fim, né, melhor dizendo, a gente vai para o sétimo grau, que tem duas opções, que tem o acorde do sétimo grau com o sustenido, que é aqui, ó. Quando eu tenho a sensível, que é a nota sol sustenida, eu vou chamar ele de dominante antirrelativa. E quando ele está com o sol natural, a gente vai chamar ele de modal relativo, porque ele tem uma relação com o quinto grau, que é modal, tá? Agora, quando esse sétimo grau, existe uma divergência de pensamento entre vários teóricos. Então, tem gente que usa esse sétimo grau aqui, que é aquele que não tem sol sustenido, como função subdominante auxiliar. Ó, coloquei aqui, tá? O modal relativo, sétimo grau, dentro do contexto tonal, será usado como função subdominante menor. Então, a gente pode usar esse acorde de sétimo grau pensando como subdominante, ou seja, ele aparece, ele vai dar para a gente a ideia da transição ou do afastamento, tá? É isso que fica. O modal aqui, o quinto grau, apesar de ele não serem relativos, ele não vai assumir função nenhuma, ele é muito modal mesmo, tá bom? Isso não quer dizer que não possa aparecer na música, ele pode, mas quando aparecer a gente fala acorde de função, acorde modal, não é nem função, tá? Porque modal não é uma função. Muito bem. Bom, gente, esses são então a outra face das funções, ou seja, a gente tem os acordes de função primária e através dos acordes, da relação que os outros acordes têm com essas funções primárias, a gente acha as funções secundárias. E é bem importante dizer o seguinte, que a função secundária, por ela ser fraca, a gente pode pensar assim, então ela não é importante, ela é menos... Não é isso, tá, gente? Muito pelo contrário, ela é importante. Ela existe ali. E ela é que vai dar o balanço entre o forte e o fraco. Agora, se você for harmonizar uma música, de preferência os fortes. E os fracos vêm dando variedade, tá certo? A ideia de variedade de sonoridades. Isso é o que o fraco vai fazer. Agora, se você harmonizar uma música só com os fracos, aí você vai trocar, a seu ouvido vai ouvir uma música em menor, tá? Como se fosse uma reharmonização daquela música que era maior, você está ouvindo ela em menor. Então, é bem importante que numa harmonização a gente sempre vai ver isso. Os fracos entram em meio aos fortes, né? É como, pense numa casa. Você tem a estrutura dela. Qual é a estrutura que segura a casa? Os fortes ali. Então, são as funções fortes. Tônica, subdominante e dominante. E os fracos vêm para quê? Para tapar essa estrutura, né? Essas colunas, os fracos são como se fossem as paredes, né? Ela é importante para a casa também, mas em questões estruturais que segura a casa,
é a própria estrutura, né? O alicerce e as colunas, tá certo? Maravilha. Então tá aí, é bastante coisa, né, gente? Faça com calma, faça as anotações aí, faça uma escalinha, né? Que nem eu falei, faça uma escala, desenhe a escala, os campos harmônicos e depois vem colocando lá as cifrinhas em cima de cada campo harmônico, coloquem a cifra ali isso é tônica maior, isso é tônica menor. Quer ver? Eu até tenho alguma coisa aqui. Peraí, só um instantinho, eu vou mostrar aqui para vocês como isso pode ficar, né, anotado, que vai ajudar bastante vocês aqui, por exemplo, ó, funções em Dó maior, tá vendo? Eu tenho o campo harmônico escrito, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e embaixo a relação aqui das funções, né? O primeiro grau é a tônica maior, segundo grau, subdominante relativa. O terceiro grau tem aquele cara que pode ser pode ser dominante relativa ou pode ser tônica antirrelativa, tá? O quarto grau é a subdominante forte, o quinto grau é a dominante forte, o sexto grau é a tônica relativa. O sétimo grau é a dominante antirrelativa, né? E por fim o oitavo grau é igual ao primeiro. E no caso aqui de Lá menor, que é a nossa, né, tonalidade menor, como se fala, referência, a gente tem o primeiro grau, por exemplo, ele Dó, Mi, Sol, né, Lá, Dó, Mi, que vai ser a tônica forte, né, a tônica menor, função forte da tônica menor. No segundo grau, ele é a subdominante menor, antirrelativa, subdominante menor antirrelativa, tá certo? Ou seja, ele é relativo de quem? Da subdominante que está aqui, que é o Ré. E ele é menor porque aqui é um acorde diminuto. Nenhum desses dois tem acordes tem a nota Sol, então não pode ser alterado pela sensível. Então fica aí, tônica menor relativa, subdominante menor antirrelativa. O terceiro grau já tem a nota Sol, então a gente tem duas opções para ele, uma que é a natural, a outra com a sensível. Ele sendo sem a sensível, com o Sol natural, vai ser tônica relativa. Agora, com o Sol sustenido, ele vai ser a dominante relativa. Olha como muda. Uma coisa muda da suspensão, né, da tensão que aproxima, para o próprio relaxamento, tá certo? Então, esse Sol sustenido aqui faz toda a diferença. No quarto grau, nós temos a função forte da subdominante menor, né? Ré, Fá, Lá, que é o Ré menor. Depois, no quinto grau, é aquela história. Nós temos duas opções. Mi, Sol natural, Si vai ser um modal. Mi, Sol sustenido, Si vai ser a dominante forte. Né? O sexto grau vai ser a subdominante relativa. Tá? Ele tem relação com o Ré menor. E o sétimo grau também tem a possibilidade com sensível ou sem sensível. Então, sem sensível, eu vou ter o Sol, Si, Ré, Sol natural, que vai ser o modal relativo. Ele tem relação com o Mi menor aqui. E ele com Sol sustenido vai ser a dominante antirrelativa. E o fim, a tônica. Então, isso daqui organiza, né, um pouco aí na cabeça de vocês a sequência como vocês têm que pensar. Bom, eu preparei aqui também aquelas mesmas músicas, né, o Caicai Balão lá, eu preparei ele para a gente ouvir e harmonizado com as funções, né, do jeito que eu fiz as outras. Então temos aqui, por exemplo, ó, a tônica relativa, que é o Lá menor, tal, subdominante relativa, aqui só os relativos, né, só os que faltavam, vamos dizer assim. Tá tudo aqui organizadinho. E aqui eu tenho uma música harmonizada, que é o Caicai Balão, harmonizado com as funções, do jeito que a gente já viu. Então, o Caicai Balão vai ter, antes tinha tônica e tônica. Aí eu já coloquei tônica e tônica antirrelativa, ó. A tônica relativa. Quem que vai ser a tônica relativa aqui? É o Lá menor, ó. Pode dar uma olhada, o acorde de Lá menor que está escrito. Depois vem a subdominante forte. Quem é a subdominante? Fá maior. Depois a gente vem a dominante forte, que é o Sol maior. Depois de novo a subdominante forte, que é o Fá maior. Depois eu tenho uma relativa aqui, ó, subdominante relativa, que é desculpa, gente, que é o Ré menor, tá aqui, baixou em Ré, Ré, Fá, Lá, certo? Dominante forte e tônica. Então, a gente vai ter agora o quê? As funções ainda são os mesmos. Aqui é repouso, aqui também é repouso. Só que é um repouso fraco, é diferente desse repouso que é um repouso forte. Aqui é um repouso fraco. Aqui é a subdominante, então o que ela faz?
ela afasta, né? Ou faz uma transição, uma ponte da tônica até a dominante, que é o que ela está fazendo aqui, está saindo da tônica e está chegando na dominante. Então isso aqui está fazendo uma ponte, né? E essa ponte é a parte forte da ponte, porque é a subdominante mesmo. Chega na dominante forte, quando chega na dominante forte, volta, né, de novo para a subdominante. Aí ele mantém para a subdominante, ou seja, aquela ponte, mas agora fraca, porque é a subdominante relativa. Chega na dominante para finalizar. Então, para que servem esses relativos aí? Para modificar um pouco o som da harmonia, porque as funções serão as mesmas. Mas ele vem trazer o que? Variedade. O que a gente pode até dizer que é uma espécie de variedade timbrística dos acordes, né? A gente muda o timbre, né, do acorde. Então, quando a gente tem Dó maior aqui, por exemplo, ó, e tem um Lá menor, percebe que é quase a mesma coisa? Ó, né? Com um timbre um pouco diferente, né? Ok? E é isso que vai acontecer, né? O nosso ouvido vai perceber essa diferença, porém, ali no movimento a coisa está igual. Tá? Então, ouçam aí Cacá e Balão agora harmonizado não só com as funções fortes, mas com as funções fracas. Ou ainda, primeira lei tonal, como diria o Reuter, e segunda lei tonal também. Percebam então, gente, como dá variedade, né? Você percebeu aqui, ó, da tônica para a tônica relativa, a gente tem a variedade. Porém, ele funciona bem com a melodia, funciona tudo certinho, porque não perdeu a característica, né? Como, a gente até diz assim que a tônica, por exemplo, esse Dó maior que aparece aqui, quando aparece o Lá menor, é como se fosse um Dó maior ainda, só que com sexta, né? Então ele tem uma relação aí um pouquinho diferenciada desse Dó maior. E é assim que vai ser, tá? Mas no fim é um Lá menor mesmo, né? Do jeito que está aí. Tá bom? Consegue perceber então a diferença? Bom, agora mais uma apreciaçãozinha aqui agora em menor, né? Ó, o menor é aquele cara que tem um monte de opção. Que a gente já viu, o terceiro grau tônica relativa, o sexto grau subdominante relativa, o segundo grau subdominante antirrelativa, o sétimo grau com sensível vira dominante relativa, o terceiro grau com sensível vira dominante relativa, o quinto grau sem sensível é modal e o sétimo grau sem sensível é o modal relativo, né? Então, aqui nós temos uma harmonização também daquela mesma música, né, bandeira branca, usando os fortes e os fracos, como a gente diz, né? Então, aqui nós temos aqui no primeiro Lá menor que aparece, que é a tônica forte, né, tônica menor forte. Aqui nós temos a tônica menor relativa, é a tônica menor fraca. Quem que vai ser? Olha aqui. É o acorde Dó maior, relativo de Lá menor, né? Então, Lá menor, desculpa, Dó maior aqui. Subdominante menor forte, que é o Ré menor, é o quarto grau da tonalidade de Lá menor. Depois nós temos o subdominante relativo, ou seja, o subdominante menor fraco agora. Quem que eu coloquei aqui como quem é subdominante relativa? De Ré menor, lembra? O maior está em cima dele, então a gente chega no acorde de Fá. Ó. Aqui, Fá maior, que é a subdominante relativa. Depois nós temos a tônica menor. De novo, função forte, né? Chega na dominante antirrelativa para terminar. Quem é a dominante antirrelativa? É o acorde do sétimo grau, ó. É o Sol sustenido diminuto. Baixo Sol sustenido, Si, Ré, certo? É o sétimo grau, e é o sétimo grau que tem a sensível, por isso que a gente chama ele de dominante relativa, antirrelativa, e não de modal relativo, tá bom? E assim ficou. Dê uma ouvida, então, na melodia, aprecie. Então, está aí uma possível harmonização. Poderíamos fazer de várias formas ainda, modificando baixos e tudo mais. Mas essa é para a gente ficar ouvindo e ter apreciação sobre essa questão das funções, né? Quem que resolve, quem que tensiona, quem que afasta. A gente tá sempre ouvindo e percebendo isso, porque, na verdade, toda essa questão aí de dar nome ou função para cada acorde
é para no fim eles criarem essa dinâmica, que envolve 3 patamares. O patamar da inércia, né, que é o repouso, o patamar do meio, que é a transição ou afastamento, e o patamar máximo, o máximo de todos, que é a tensão máxima, que é aquela que faz a tensão que aproxima da tônica, que vai fazer voltar para o lugar de repouso novamente, tá bom? Então você tem que estar ouvindo, prestando atenção nisso. Bom, gente, para terminar um exercício, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui numa outra coisa aqui que eu compus. Espera aí que o computador já vai resolver o problema dele aqui. Vai abrir pra gente. Bom, abriu. Então aqui tem um trechinho que eu compus aqui de uma pequena peça homofônica, né? O que isso quer dizer? Diferente daquela outra que a gente viu, lembra? Ano passado nós vimos essa peça aqui, ó. Esse coralzinho aqui que eu pedi para vocês analisarem, né? E ele é polifônico. Por que ele é polifônico? Porque cada voz dessa aqui está independente da outra. São melodias, né, independentes, mas que no fim geram a relação vertical das harmonias, né? Você tem então um princípio que a gente chama polifonia, tá bom? Que é diferente de homofonia, poli e homo, né? Aqui é homofônico, é uma peça homofônica porque eu tenho uma melodia na primeira voz e embaixo aqui os outros 3 instrumentos fazem acordes, né? Fazem os acordes aqui pra gente descobrir qual é a harmonia. Então, quando vocês forem fazer, vocês considerem até a nota da primeira voz aqui, considerem isso para vocês acharem o acorde que está aqui, né? Aqui já tem outro acorde, aqui tem outro acorde, certo? Aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Eles estão deslocados porque é o jeito que eu quis, o que a gente chama da textura da música, tá? Vocês vão ouvir já. Mas eles podiam ser como a gente fez antes, é tudo cabeça de tempo. Não é o caso aqui, por conta da polifonia, do tipo de textura que eu estou escolhendo, tá? Então, é uma melodia, percebam a primeira vez a melodia, e os acordes vão pontuando algumas coisas rítmicas. Nesse trecho aqui, os acordes já ficam mais sustentados, né? Cada semínima dessa sustenta um acorde, até coloquei uma ligadura que é para ficar uma textura diferenciada. A gente vai ter uma textura de pontuações, tam, 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 depois fica tam. Então isso vai criando diferentes texturas, né, para a música. Isso é legal. A gente não vai falar de textura agora, mas é só para que vocês comecem então a perceber que os acordes não precisam ficar sempre como melodias, como a gente viu lá, ou que eles não precisam ficar sempre, se o compasso é binário, né, no caso aqui a gente colocar uma mínima aqui, outra mínima aqui. Não, você pode modificar isso ritmicamente, tá certo? Bom, então dê uma ouvida aqui na peça. Certo? Vamos dar mais uma ouvidinha. Então. Muito bem, percebam que o discurso acontece e finaliza onde dá para ouvir o final do discurso, o relaxamento no final dele. Né? Tem esse final. Então quer dizer que se relaxou, essa é a tônica. Usem isso para vocês descobrirem a tonalidade. Ah, tem 2 sustenidos, professor, é fácil. Não, lembrem que 2 sustenidos podem indicar tanto uma tonalidade maior quanto uma tonalidade menor, né? Agora, como é que eu sei que tonalidade que está, se é a maior ou menor? Justamente pelo ponto de repouso, né? Então, o último acorde aí diz pra gente qual é a tonalidade. A partir da tonalidade, vocês vão achar, então, fazer análise gradual, ou seja, vocês podem fazer a cifra se quiser, mas eu quero que vocês digam para mim, a partir da cifra, vocês vão saber os graus, e a partir dos graus vocês vão saber, então, a função que esses acordes assumem. Lembrando, lá a gente fez na tonalidade Dó e na tonalidade Lá. Aqui já estamos em outra tonalidade. O que vai guiar vocês, então? É os graus, né? Lembra que por graus a gente sabe qualquer tonalidade. Ela é, como se fala, o grau é que ajuda a gente a pensar universalmente sobre as tonalidades, tá bom?
Bom, mais uma vez, obrigado, né? Quem tiver dúvida, mande no particular para mim, né? Eu respondo. E quando fizerem a atividade, mandem no grupo para eu corrigir. Obrigado, até a próxima.